Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o princípio de Deus e eu quero começar lá em Gênesis 1:1. A palavra diz em Gênesis 1:1: e no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu fico imaginando Deus que criou todo o universo, esse Deus que é tão poderoso, e eu acredito que Deus não criaria nada maior que Ele, então eu acredito que Deus é maior que o universo. Quando Ele vai trazer para o mundo físico o seu desejo, ou seja, quando Ele vai tornar matéria a sua vontade, Ele escolhe um lugar para agir, e esse lugar é o princípio. Mas o que é esse princípio? O que as Escrituras dizem a respeito do princípio? E eu quero explorar um texto, na verdade são dois textos base para a gente, que eu quero usar hoje, para a gente estudar sobre o princípio. O primeiro deles fica em João 1, do 1 ao 14, que a palavra diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De quem nós estamos falando aqui? Obviamente nós estamos falando de Jesus. Então o que eu entendo? Que esse princípio de Deus ele estava nele. E quando Deus ele vai tornar visível a sua vontade, ele aciona o seu princípio é o próprio Cristo. Repare comigo que Gênesis 1, a palavra diz que Deus disse apenas no versículo 3. Ou seja, quando ele criou os céus e a terra, ele não tinha dito nada. Por quê? Porque Deus, ele antes de falar, ele primeiro prepara um ambiente que expressa o seu princípio. E quando ele diz a iluminação, porque o verbo é liberado, o princípio é liberado, e quando o princípio é liberado, a luz. Por isso que a primeira coisa que Deus disse, eu não quero me apegar aos luminares, eu quero me apegar aqui ao princípio do que ele disse. A primeira coisa que Deus fala é: haja luz. Por quê? Porque ele libera o verbo e o verbo ilumina. Por isso que o verbo era a luz e a vida dos homens. E dentro desse princípio, obviamente, havia bondade, porque quando Deus olha para aquilo que ele criou, é interessante aqui a expressão de Deus, porque Deus não viu que tudo era muito lindo, tudo bonito, não foi essa expressão que ele usou. Ele poderia ter olhado para os céus e falado: olha, acertei num tom de azul, acertei nos mares, ficou muito lindo. Mas quando Deus olha para aquilo que ele criou, lá em Gênesis 1:31, a palavra diz: viu Deus tudo quanto fizera. Deus olha toda a extensão daquilo que ele fez, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus, quando olha para toda a criação, ele não vê só beleza, ele vê o seu princípio. Por quê? Porque tudo foi feito através do princípio, tudo foi feito por causa de Cristo. Colossenses 1:16-17 reafirma isso: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então tudo subsiste através de Cristo, dentro do princípio de Deus. Nada dentro do princípio de Deus acontece sem Cristo. E dentro desse princípio que Deus faz o homem. Ou seja, o homem que foi feito, o primeiro Adão que foi feito, ele foi feito através do princípio que era o próprio Cristo. Quando Deus vai fazer o homem, o elemento que ele usa é a terra. Então quando ele pega a terra, o que ele pega? Ele pega aquilo que foi feito através do princípio. E ele ajunta essa terra, que na sua essência era muito boa, porque havia princípio de Deus, havia o próprio Cristo em toda a criação, havia elementos do próprio Senhor em toda a criação, e ele junta isso e sopra sobre as narinas do homem vida. E é importante a gente notar aqui que quando ele vai fazer o homem, quando Deus vai fazer o homem, ele junta duas coisas aqui. Ele junta o seu princípio, todo o princípio,
todo o fundamento daquilo que ele fez, que era muito bom, que expressava o próprio Cristo, com a iluminação causada pelo princípio. Por isso que ele sopra e ele inspira o homem, e a partir dali o homem é alma vivente, ou seja, era um ser consciente de todo o princípio que foi soprado nele. E eu digo todo o princípio de Deus porque nessa pequena porção de terra havia toda a essência do princípio. Então por isso que eu posso considerar que havia todo o princípio de Deus nessa porção de terra que o homem foi feito. Esse é mais um insight, espero que tenha sido bênção na sua vida. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e de chamar os amigos para ver. Que Deus abençoe e até o próximo insight.